Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Ele nunca falhará. Amém. Atos 7, 23 a 35 diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, um anjo apareceu a Moisés em meio às labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito. Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe apareceu na sarça. Em Êxodo 3, 10, 11, tem o diálogo de Deus com Moisés. Vá, pois, agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Você conhece essa história, quando Deus fala com Moisés para que ele vá tirar o povo que estava oprimido. Mas antes de falar desse texto, eu quero contar algo que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava no shopping com a Valentina e de repente nós fomos ao banheiro. E ela olhou e eu vi que ela estava olhando para as pias do banheiro. E ela disse: mamãe, trocaram as pias do banheiro. Eu falei: por que você está falando isso? Ela falou assim: porque elas estão menores. Eu falei: não, filha, não são as pias que estão menores, é você que cresceu. Ela não tinha percebido que ela tinha crescido, então ela achou que as pias tinham sido trocadas, que as pias tinham diminuído. Ela não percebeu o crescimento. E essa é a maior estratégia de Satanás: fazer você não perceber que você cresceu, que você não é a mesma pessoa do passado, que você mudou. E na maioria das vezes ele usa pessoas para dizer para você: você não mudou, você é a mesma pessoa, você nunca vai mudar. E tudo isso para quê? Para nos intimidar, para nos deixar desacreditados, para fazer a gente duvidar do que Deus falou a nosso respeito. Porque você ouve promessas de Deus, você ouve a palavra de Deus, e você ouve alguém dizer assim: você não mudou, você é a mesma pessoa, por conta de uma falha. Ele quer fazer você questionar. Assim como Moisés, ele tinha sido rejeitado pelo povo quando ele foi defender um hebreu. Porque Moisés, você conhece a história, ele pequenininho, o faraó mandou matar todos os meninos, os primogênitos. A mãe de Moisés escondeu ele num cesto, colocou ele no rio, e quem encontrou foi a filha do faraó. Então Moisés foi criado no Egito, foi criado com a filha de faraó. Mas quando ele era adulto, quando ele era homem, ele sabia quem ele era. E como eu abri lendo, o que ele fez? Ele viu uma discussão, ele foi defender e acabou matando o egípcio. Mas viram o que aconteceu. No dia seguinte, ele foi defender, foi tentar apaziguar uma discussão entre os hebreus. E o que ele ouviu? Quem é você? Quem te nomeou líder sobre nós?
juiz sobre nós. Como ele tinha sido rejeitado lá atrás, ele acreditou nessa verdade, que ele não era ninguém para poder libertar o povo de Deus. Quando Deus fala para ele assim: eu te escolhi para ir lá e tirar o meu povo, o que ele reproduziu? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? É isso que o nosso inimigo quer fazer a gente acreditar. Quem somos nós para fazermos aquilo que Deus está mandando a gente fazer? Ele quer fazer a gente olhar para o passado. Ele quer fazer a gente olhar para as nossas limitações. Ele quer fazer a gente olhar para a rejeição, para tudo aquilo que nós enfrentamos no passado, porque não faz sentido. Como assim? Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo: como assim agora você é diferente? Como assim agora você mudou? Mas eu quero lembrar você, eu não, o Espírito Santo quer lembrar você hoje de que você não é mais a mesma pessoa do passado. Você mudou, você cresceu, mesmo que você não tenha percebido. Pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós crescemos a cada dia com o Senhor. Dias atrás, uma pessoa muito querida viveu uma situação de rejeição, e ela na hora reagiu com muito choro, dizendo: eu estou sentindo a dor do passado, eu estou me sentindo rejeitada de quando eu era criança, eu achei que eu fui curada, mas eu não fui curada. O bispo olhou para ela e disse: é uma mentira de Satanás, porque você não é mais a mesma pessoa. Você cresceu, você é uma mulher de Deus, uma mulher convicta da identidade do Senhor. Você sabe quem é o seu pai. Você não é rejeitada. Enxuga as lágrimas, porque isso que você está ouvindo agora não vem do céu, mas vem do diabo. Ela entendeu o recado, enxugou as lágrimas e viveu e confrontou a situação como uma mulher de Deus, curada, porque ela tinha recebido a cura. Mas diante de uma situação, o diabo fez ela olhar para trás e dizer: foi curada nada, se está doendo é porque não foi curada. Não, nós temos uma nova identidade. Cada vez que você ouve uma palavra, cada vez que você ora, cada vez que você louva, cada vez que você tem um encontro com o Senhor, algo dentro do seu coração muda, mesmo que você ainda não saiba. Quando você ouve algo, você já não é mais a mesma pessoa. Quantos de vocês entraram na igreja não sabendo de coisas? Você ouve e fala: eu não sabia disso. Mesmo que você não tenha alcançado a vitória em áreas da sua vida, você já sabe coisas que você não sabia antes. Então, quando você chegou na igreja, iniciou-se um processo de mudança e crescimento através do Espírito Santo. E qualquer voz, qualquer pensamento que diga o contrário disso, não vem de Deus. O Espírito Santo hoje quer te lembrar que você cresceu sim. Esse foi um ano do crescimento. Estamos ainda em 2024. Crescemos em todas as áreas da nossa vida. E esse crescimento é de dentro para fora. Deus é maravilhoso. Moisés não era mais o mesmo. Ele já estava com 80 anos quando Deus apareceu no meio da sarça, no meio do fogo, para falar: você vai lá agora tirar o meu povo. Mas ele olhou e disse: quem sou eu? Porque ele lembrou da rejeição que ele tinha sofrido. Mesmo que ele não se visse como um homem diferente, um homem de 80 anos com experiência, era assim que Deus via ele. Deus estava preparando Moisés durante todo esse tempo para essa missão: enfrentar o faraó e tirar o povo e levar o povo para a terra prometida. Mas Moisés não tinha percebido isso, assim como a Valentina não percebeu que ficou maior do que aquilo que era maior do que ela. Eu vou repetir: a Valentina não percebeu que ficou maior do que aquilo que era maior do que ela. O que é maior que você, que te causava medo, mas hoje você consegue enfrentar com autoridade? Quais são os gigantes que hoje já não são tão gigantes assim? Os pensamentos, as atitudes, as vontades,
aquilo que tem feito você a lidar de maneira diferente, porque você mudou, porque você cresceu. Foi exatamente o que Moisés pensou. Eu não sou, eu sou aquele homem rejeitado. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus, para uma missão como essa? Mas para Deus, Moisés não era mais aquele homem. Deus via algo nele, assim como Deus via algo em nós. Quando a gente escuta tantas coisas, eu não estou dizendo de profecia não, a própria palavra de Deus, daquilo que o Senhor vai fazer, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A gente não precisa saber como Ele vai fazer, nem por que Ele vai fazer. A gente só precisa acreditar que Ele quer fazer, e Ele vai fazer. E quando você fala, eis-me aqui, não tem como. Ele te dá missões impossíveis para nós, mas possíveis para Ele. Moisés foi intimidado pela rejeição do passado. E eu quero trazer 3 verdades sobre intimidação aqui. A primeira coisa, a intimidação te põe na defensiva e torna ineficazes os dons de Deus na sua vida, porque você trava, porque você não consegue perceber, porque você não consegue agir. A segunda coisa, a intimidação faz com que você recue, se retraia, se anule, porque o objetivo dela é te paralisar. E a terceira coisa, você é controlado por aquilo que te intimida. Por isso a maior estratégia de Satanás é a intimidação, por pensamentos, por palavras, através de pessoas, fazendo você olhar para as suas limitações, olhar para os seus traumas, olhar para os seus erros, olhar para tudo que você foi um dia, mas que não é a realidade de Deus para você agora. Quando você não entende, quando você está mal, você fala, quem sou eu? Quem sou eu para falar do Senhor para alguém? Quem sou eu para orar por alguém? Quantas vezes eu já ouvi isso? Bispa, vai lá e ora, porque quem sou eu para orar? Meu Deus, você ora no nome de Jesus? Você não ora no meu nome, você ora no nome de Jesus. É a oração, só tem poder porque é no nome dEle. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas Deus está dizendo, eu te escolhi. Vocês são povo meu, povo escolhido, para expandir o Evangelho em todos os lugares dessa cidade. Deus nunca te chama para fazer algo sozinho. Quando Moisés disse para ele assim, Deus, quem sou eu para chegar até o faraó e para libertar o povo? Sabe que Deus respondeu para ele? Certamente, Moisés, eu irei com você. Quando Ele te chama, você não vai sozinho, você não faz nada sozinho, porque Deus está com você. Ele acreditou nisso, que Deus estava com ele, tanto é que ele dizia, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ele entendeu que a presença de Deus era tudo que ele precisava para cumprir essa missão que para ele era impossível. Então, de fugitivo, Moisés foi o libertador. Conduziu o povo no deserto em direção à terra prometida. Foi um dos maiores líderes da história. Não veja pelo ângulo da intimidação, mas celebre o quanto você já cresceu. Filipenses 3, 13 e 16 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para a cidade, para a igreja de Filipos, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa maneira. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Presta atenção. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Nós já alcançamos muitas coisas,
E nós devemos viver de acordo com o que já aprendemos, com o que já vivemos, com o que já sentimos na presença de Deus. Por isso eu deixo para trás as coisas que passaram e prossigo para um alvo, para uma missão, para Deus me usar, porque eu já alcancei muitas coisas. Mesmo que você tenha chegado recentemente na igreja, você já alcançou coisas do Senhor. E é baseado nisso que você tem que se manter firme, que você tem que manter a sua confiança. O apóstolo Paulo viveu tanta coisa ruim, que ele tinha essa consciência, que ele tinha que deixar tudo para trás, porque ele tinha uma convicção, que ele precisava esquecer os sofrimentos para avançar para algo que era mais importante, para a coroa, para a missão, para terminar aquilo que Deus o chamou para fazer. Esqueço o que passou e olho para o alvo, para as coisas que estão à minha frente, porque eu vivo baseado naquilo que eu já alcancei. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos sentir. Quem já tem plena confiança em Cristo, assim como Ele, sabe que já tem tudo o que precisa para avançar. Viva com essa mentalidade. Tudo que você já viveu na presença de Deus é o que você precisa para avançar. Está tudo dentro de você. Viva de acordo com aquilo que você já alcançou. E eu termino com a frase: confie no Senhor, porque quem confia já tem tudo o que precisa para avançar. Amém? Aplauda Jesus! Glória a Deus! Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Estamos no último mês de 2024, o ano do crescimento, e muitas vezes somos bombardeados por pensamentos, por vozes dizendo que nós não mudamos, que as coisas não aconteceram, que nunca vamos mudar, que não vamos viver as tuas promessas. Mas nessa noite o Senhor vem com uma palavra direta para o nosso coração, dizendo que sim, já alcançamos muitas coisas, já crescemos no Senhor, estamos crescendo cada dia mais. E ninguém que entra na tua casa e ouve a tua palavra e diz sim para o Senhor continua a mesma pessoa. Obrigada por essa palavra, obrigada por essa verdade, Deus. Eu sei que muitas pessoas foram encorajadas nesse momento, muitas pessoas tiveram a sua identidade agora, Senhor, renovadas no Senhor, porque o Senhor as ama, o Senhor as escolheu, elas cresceram, elas vão crescer ainda mais, e elas vão viver de acordo com tudo aquilo que elas já alcançaram no Senhor. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus.